Você passou na prova. Agora desligue o celular. O que vem a seguir ninguém pode saber. Nível 1. O candidato. A sensação é estranha. Alívio e uma espécie de medo que você ainda não nomeou. Aos 27 anos, a notícia da aprovação chega como um sopro morno numa sala fria. Você lembra do corredor do centro de concurso, das mãos suadas, do barulho de papel. Passar foi celebrar e enterrar ao mesmo tempo. Porque a aprovação não é só um bilhete para a estabilidade. É uma convocação para um mundo onde o silêncio é parte do contrato. Vem então uma ligação que não aparece no identificador. A voz é calma, roteirizada. Você recebe instruções básicas. Compareça, apresente-se, traga documentos. À medida que você segue as orientações, descobre que houve uma investigação social muito além do currículo. Checaram onde morou, quem frequentou suas festas, antigos empregadores. Nada raro para qualquer cargo público. Mas aqui, o filtro é mais fino. Há notas que se transformam em cores. Verde para seguir, amarelo para a atenção, vermelho para a exclusão. Você percebe que passaram a olhar para você como um risco e também como um recurso. Antes mesmo de tomar posse, você assina um termo. É um termo que pesa mais do que qualquer cláusula que você já viu. 25 anos de sigilo. A palavra se instala. Você assina e por alguns instantes sente o mundo estreitar. Assinar não é apenas aceitar regras. É aceitar que a sua narrativa pessoal terá capítulos amputados. Amigos perguntam sobre sua nova função, e você sorri sem dizer nada. Parentes festejam sua estabilidade desconhecendo o que de fato começa ali. Se isso te interessa, curta e siga. Vou te levar por cada etapa. Nível 2. A escola. A escola é discreta, não ostenta fachada. Há portas sem placa e corredores com carpete raso que engole ruídos. Você recebe um codinome, ganha colegas que também vestem nomes falsos por precaução social e aprende a falar de modo a não dizer. As aulas misturam teoria e prática, mas sempre com a palavra responsabilidade como refrão. Ensinaram-lhe a importância do enquadramento legal, a necessidade de protocolos, o peso moral de uma informação mal usada. Termos que soam técnicos se tornam éticos. Quando se mexe em vidas, o limite não é apenas a habilidade, é o juízo. A rotina da escola é de ritmo intenso e baixa luz. Há noites de estudo onde o único som é o ar-condicionado. Você bebe café que chega frio na caneca e se acostuma ao cheiro do papel amassado. É ali que percebe a primeira fissura no seu cotidiano. O segredo começa a gerar lacunas nos seus relacionamentos. Você deixa de contar conquistas em reuniões familiares. Seu sorriso, quando falam de promoção, é mais contido, como se soubesse que nenhum aplauso público virá. Nível 3. Analista. Ao sair da escola, você se dirige para a sala sem janelas. É aí que aprende outro código: transformar fluxo de dados em sentido. Você passa horas diante de telas e pilhas de papel, organizando fragmentos que devem virar algo inteligível para quem decide. Relatórios entram pela manhã e, às vezes, não têm destino conhecido ao final do dia. Eles são assinados, carimbados, entregues e depois desaparecem em gavetas invisíveis do poder. A sua rotina se molda ao tempo alheio. Horários não são mais pessoais. Há dias em que você trabalha até tarde, não por vontade, mas por necessidade do timing de um processo. Você aprende a escrever com precisão cirúrgica, não para tirar brilho, mas para proteger vidas. E aprende também a viver com a ausência de reconhecimento. Um sucesso operacional pode significar uma crise evitada que jamais aparecerá em manchetes. Internamente, você comemora com colegas em silêncio, trocando mensagens cifradas de comemoração. Um emoji, uma frase curta, um café partilhado num corredor. O anonimato é o pagamento pelo trabalho bem feito. Nível 4. Campo. Quando você é enviado ao campo, a paisagem muda. Sai a sala sem janelas. Entra o carro a caminho de uma rua qualquer. O barulho de cidade que não é a sua. A busca pela rotina de um outro. No campo, o foco deixa de ser o documento e passa a ser a pessoa. Você precisa construir relação.
Não há manual que substitua a escuta. A feira, o café da manhã do bairro, uma conversa curta sobre futebol, são espaços onde a confiança se instala. Não falarei de técnicas, apenas do custo humano. Lembro-me de um episódio em que você acompanhou uma fonte por meses. Era uma pessoa comum, com filhos e contas a pagar, medo de retaliação, orgulho ferido. A relação foi construída em pequenas gentilezas. Ouvir sem julgar, confirmar presença em um momento crítico, agendar um encontro que parecia casual. A fonte entregou informações que evitaram uma fraude de vulto. Mas o preço pessoal foi alto. A fonte teve de mudar de cidade, perder emprego e recomeçar numa identidade que a isolou socialmente. Você carregou a culpa, porque, embora o Estado tenha protegido a situação, a vida daquela pessoa nunca mais foi a mesma. No campo, a família sente. Jantares esvaziam. Você volta para casa com histórias cortadas ao meio, sem poder contar a verdade. A sua parceira percebe que há distâncias que não são geográficas. Você está presente, mas não compartilhável. Foram pequenas brigas por motivos banais que viraram feridas. Pessoas que amavam você antes da ABIN começam a perder referências. A sua filha cresce com uma versão reduzida de pai. Nível 5. Contra-espionagem. Contra-espionagem é uma palavra grandiosa que, no cotidiano, traduz-se em paciência alongada. Você passa a olhar atentamente para o que não se aparenta. Desligamentos sutis, presença além do esperado, e-mails que aparecem fora de hora. É um ofício de leitura e de paciência, onde a recompensa é muitas vezes a não acontecimento, uma negociação que não deu errado, uma influência que não prosperou. Tenho em mente um caso anônimo. Um diplomata estrangeiro cuja atuação vinha alimentando preocupações. A situação escalou por semanas de análise e observação discreta. Não houve explosões públicas. O desfecho veio como um ato burocrático, quase desprovido de theatrics, uma nota, uma orientação, um deslocamento. Para o público, nada mudou. Para você, foi o reconhecimento silencioso de um trabalho que neutralizou uma ameaça sem espetáculo. Ainda assim, o peso do que viu e interpretou ficou com você. Você sabia que naquele momento, decisões tomadas por um punhado de pessoas nas salas corretas teriam impacto em setores que você jamais poderia mencionar. Nível 6. Operações especiais. Na operação especial, a linha que separa o pessoal do profissional se esgarça. Você assume identidades que não lhe pertencem, vive por semanas sob nomes que não são seus. O exterior é uma sala de espelhos, rostos que encobrem outras realidades, hotéis sem registro, mesas onde ninguém pergunta de onde você vem. Não vou narrar procedimentos, mas descrevo a solidão. Há noites em que a saudade se infiltra com força. Estar longe significa enfrentar um perigo emocional, perder-se de si mesmo. Recordo um episódio anônimo de uma missão internacional. Você estava sozinho numa cidade estranha, disposto a proteger alguém cujo risco era elevado. O medo não era apenas físico, era a responsabilidade por uma vida na sua mão, por um sorriso que dependia de uma telefonema. A tensão cresceu nos pequenos detalhes, o som de passos no corredor, o silêncio do telefone, o calor de um café que você tomou enquanto esperava. A operação teve sucesso. A pessoa foi salva, mas quando você voltou, reparou que o seu próprio nome parecia um objeto que você segurava com luvas, distante, cauteloso. A identidade voltou, mas marcada. Nível 7. Diretoria. Subir à diretoria é ganhar vista e perder chão. Você agora ocupa uma cadeira que não se anuncia, frequentando salas onde se discute o que o país deve evitar. Reuniões no Planalto, encontros estratégicos, convivência com conselheiros. Tudo isso sem holofotes. A responsabilidade aumenta exponencialmente. A informação que chega à sua mesa tem poder direto sobre políticas e vidas. A sensação é de ser um guardião invisível. Você apresenta cenários, expõe riscos, propõe mitigação. Decisões são tomadas por quem detém autoridade. E quando a decisão tiver consequências impopulares, ninguém olhará para você como causa. Mas você sabe que parte da responsabilidade foi sua,
porque a inteligência orientou o caminho. Há noites em que você revisita mentalmente o que recomendou. A dúvida moral aparece. Até que ponto o sigilo e a conveniência do Estado justifica sacrifícios pessoais? A resposta não é simples. Você se tornou parte de um mecanismo que protege, mas também pode ferir. O dilema permaneceu como sombra constante. Nível 8. O topo. Chegar ao topo significa assumir a solidão formal. No posto de direção geral, as portas se fecham com mais rigidez. Sua agenda é cheia de chegadas discretas, telefonemas comprimidos, almoços formais com quem governa. As decisões agora são estratégicas, não táticas. Você representa uma instituição que prefere permanecer sem rosto. Há poder, sim, mas o preço é a perda de vida pública. Você não pode abrir a boca em jantares, porque a palavra pública pode comprometer operações, relações ou segurança. A rotina do topo é ritualística: briefings, leitura de relatórios, reuniões com ministérios. Você aprende a carregar o peso sem lamentar. Torna-se especialista em tradução. Transformar dados frios em recomendações que o executivo compreenda. É um papel de ponte. E pontes, às vezes, suportam cargas que ninguém enxerga. Seu nome não será lembrado em grandes discursos. Você aprenderá a contentar-se com resultados medidos em menos crise, menos escândalo, mais segurança silenciosa. Nível 9. Aposentadoria. Quando o momento da aposentadoria chega, não há festa oficial, não há tapete vermelho. O mundo continua seu curso sem oferecer medalhas públicas. Você sai com documentos e uma carteira, mas carrega um peso íntimo. O silêncio que foi prática torna-se cárcere. Amigos perguntam sobre memórias. Você sente vontade de falar, mas a regra dos 25 anos ainda ecoa. Existe um tempo de espera até poder contar partes, e mesmo depois, muitas histórias permanecerão proibidas. A transição para a vida civil é dura. Rotina, que antes se adaptava a prazos e prioridades de Estado, agora precisa se reconfigurar para simples escolhas domésticas. Marcar médico, ir ao supermercado, acompanhar consulta escolar. Você descobre que categorias de emoção ficaram adormecidas. Às vezes, acorda no meio da noite com a sensação de que esqueceu-se de desligar algo importante. O peso das memórias operacionais é uma presença silenciosa em encontros familiares. Seu cônjuge observa hesitante, porque sabe que há capítulos que você não pode dividir. Alguns casais não sobrevivem a essa condição de confidencialidade. Divórcios acontecem, memórias tornam-se solitárias. Custo humano. Se há um fio que percorre todos os níveis, é este: o custo humano. Para cada sucesso institucional, há uma história privada com fenda. Você perde o direito de contar seus dias. Amigos deixam de entender piadas internas. Parentes confundem sua ausência com desinteresse. Amantes perdem o diálogo. Acontece que o serviço, por sua natureza, exige uma disposição para sacrificar visibilidade e intimidade. Alguns escolhem e não se arrependem. Outros descobrem o vazio depois de anos de fidelidade. Também há a questão do reconhecimento. Você não recebe aplausos. O reconhecimento vem em relatórios oficiais, em ordens internas, em um olhar de gratidão entre colegas. É um reconhecimento pequeno, contido, mas real. Ainda assim, não substitui a necessidade humana de partilhar vida. Responsabilidade e limites éticos. Trabalhar com informação sensível impõe limites que às vezes punem o impulso humano. Haverá momentos em que o certo e o eficaz divergem, e você precisa escolher o que preserva mais vidas ou menos danos. A razão de ser do serviço é proteger, dentro dos limites da lei e da governança democrática. Sempre que for relevante, a atuação ocorre em conformidade com ordens judiciais ou mecanismos de decisão. O exercício ético é constante e exigente. Essa é uma regra que te acompanha como um farol, ou como uma sombra que revela limites. Recompensas reais e não glamorizadas. Não vou romantizar. A carreira na ABIN oferece salário competitivo, estabilidade e o sentimento de servir a algo maior que você. Há camaradagem profunda com colegas, pessoas com mentalidade semelhante
que entendem a linguagem do sigilo. Há também oportunidades de aprender, viajar e participar de missões que ampliam horizontes. Para muitos, isso basta. Para outros, o preço emocional pesa demais. Desde o início, você precisa medir o que vale mais: o chamado patriótico ou a vida compartilhada sem lacunas. Dilema final. Chega um ponto em que você olha para suas escolhas. A pergunta que sempre bate é simples: faria tudo de novo? A resposta não é universal. Haverá dias em que o orgulho supera a solidão. Haverá outros em que o silêncio se mostra insuportável. O que ninguém te contou e que você só entende no decurso é que o verdadeiro sacrifício não é o risco físico, é a impossibilidade de contar a própria história. Você carrega memórias que não pode partilhar, alegrias que não vira troféus, perdas que não vira luto público. Você também aprende que o Estado protege mais do que você imagina. Protege vidas, infraestrutura, processos. A sua contribuição, muitas vezes, evita crises sem alarde. Esse é o conforto profissional. Mas no íntimo, o balanço é outra coisa. Família contra missão. Reconhecimento público contra a eficácia anônima. O convite e a escolha, se você está pensando em seguir esse caminho, lembre-se, é uma escolha completa. O concurso e o salário são apenas a porta de entrada. A rotina, o sigilo e o preço emocional são as salas pelo caminho. Você pode sacrificar cérebros, noites e relações em nome de algo maior. Ou pode escolher uma carreira pública com contato mais direto e menos segredo. Ambas são nobres, ambas têm custo. Ninguém pode decidir por você. Para quem já viveu isso, para quem deseja contar algo sem quebrar regras. Existe um espaço para partilha responsável. Histórias anônimas, sentimentos e conselhos práticos sobre rotina e bem-estar podem e devem ser discutidos. Mas sempre com a consciência do limite de 25 anos de sigilo e do dever de proteger pessoas e processos. Fecho. Sua vida como um agente secreto da ABIN que ninguém te contou não é uma sequência de filmes. É uma teia de decisões calmas e de renúncias silenciosas. É café frio em noites longas, um relatório que some sem alarde, uma viagem que salva uma vida e rompe outra relação. O aperto de mão que não vira manchete. É ir para casa e passar pelas mesmas portas que costumava cruzar antes de ser convocado, sabendo que partes de você ficaram nos corredores sem placa. Ao terminar, deixo uma pergunta direta. Você faria esse sacrifício pelo país? Compartilhe nos comentários, mantendo o respeito à confidencialidade e à lei. Se essa vida ressoa com você, ou se prefere outro caminho de serviço público. Se gostou deste perfil sobre carreiras de inteligência, ative as notificações para próximos episódios sobre trajetórias na administração pública e segurança.